3, 2, 1, gravando. E aí, galera, todos que estão assistindo esse vídeo, obrigado aí pela atenção de vocês. Estamos aqui na nossa prometida aula da atuação do fonoaudiólogo na UTI, especificamente, e aqui a gente tem dois convidados especialíssimos, que é o Dr. Wilson e a doutora Letícia. Estamos aqui tarde da noite fazendo essa aula para desmistificar algumas coisas e esclarecer. E a gente vai começar com um primeiro tópico aqui, sendo direto, né? Como é que é o fonoaudiólogo na UTI? O que vocês me dizem aí? Bem, boa noite a todos. A fonoaudiologia na UTI, ela atua de maneira ainda muito recente, né? Apesar de já ter mais de uma década dentro da UTI atuando, hoje a gente ainda encontra muitas UTIs sem atuação do fonoaudiólogo, né? E o fonoaudiólogo, ele pode trabalhar de maneira preventiva junto aos pacientes, tanto os pacientes com algum tipo de ventilação mecânica mais invasiva, quanto pacientes que não têm, né, nenhum desses suportes. Então, a fonoaudiologia ela pode estar atuando desde o paciente entubado mesmo. Perfeito. E aí, mas eu queria perguntar para o Wilson também, mas o Wilson, paciente entubado fazendo fonoaudiologia, mestre, pode isso? Pode, o paciente entubado pode sim fazer. A gente tem que desmistificar que o paciente ele vai logo comer. Não. Para ele receber a comida, ele tem que preparar o sistema, a fisiologia. Então, para que ele tenha tudo apto, ele tem que ter toda a coordenação da deglutição apta, justamente para que ele consiga fazer uma boa deglutição. Mas volta a falar, deglutição vai fazer ele engolir? Vai fazer ele engolir saliva, vai fazer ele engolir aquela estase salivar que ele fica, que pode provocar na hora da deglutição uma penetração laríngea. Então a gente vai preparar o sistema para que ele não tenha esse acúmulo de saliva e uma possível PAV. Então, nesse processo, Rafael, a gente consegue sim trabalhar mesmo no paciente entubado, que é justamente para ter prevenção, como a nossa doutora Letícia falou, sempre em foco da prevenção. Isso é um ponto bem interessante, a questão a gente está sempre lutando contra a broncoaspiração na UTI, né? Então, esse trabalho do fonoaudiólogo também vem a contribuir para a prevenção da broncoaspiração. Estou errado? Jamais. A gente tem que desmistificar que o fonoaudiólogo só atua 24 horas ou 48 horas depois da extubação. Não, o fonoaudiólogo que é o profissional mais adequado para dizer se o paciente está broncoaspirando ou não. Ele que tem a técnica e a clínica eficaz para saber se ele tem uma boa preservação pulmonar, se ele tem uma boa mobilidade prega-vocal, se ele tem reflexo. Então, tudo isso vai nos colaborar para a gente ter essa clínica satisfatória. Perfeito. Passando para o tópico 2 aqui, existe alguma coisa, alguma legislação que impeça o fonoaudiólogo a trabalhar na UTI com os pacientes em ventilação mecânica? É que eu vou aproveitar para abrir, né? Na verdade, não tem uma legislação que impeça. Pelo contrário, por várias dúvidas que foram se ocorrendo de acordo com a disfagia, que a partir do momento houve a necessidade de regulamentar o profissional fonoaudiólogo na disfagia. E foi em 7 de abril de 2016. E essa resolução, ela resolve que é de competência do fonoaudiólogo na atuação da disfagia avaliar a biomecânica da deglutição, definir o diagnóstico fonoaudiológico e fisiopatológico da deglutição, solicitar avaliações e exames complementares quando necessário. Beleza, mas esses dois tópicos iniciais mostram que a deglutição ela não ocorre depois que o paciente é extubado. Pelo contrário, o paciente não perde a deglutição, ele mantém ainda a biomecânica da deglutição. E a gente sabe que quando o paciente é entubado, o tubo ele provoca várias imobilidades do paciente. Se a gente for trazer para uma lesão de pressão, o paciente não tem que se movimentar para um lado e para o outro, o tubo ele fixa uma pressão na musculatura intraoral, ele fixa na pele,
na cavidade intraoral, na mucosa intraoral. Então, isso a gente tem que tomar esses cuidados. Que tipo de cuidados? Movimentar a musculatura do paciente, estimular os reflexos, estimular passivamente. Então, o fonoaudiólogo, ele mexe na biomecânica da deglutição desde o paciente entubado. Não quer dizer que o paciente vai deglutir comida. Pelo contrário, ele vai manter uma mobilidade, ele vai manter fibra muscular para que isso ocorra futuramente um processo de desmame mais fácil. Então, a gente tem um trabalho que é justamente sobre isso. E aí, a partir daí, a gente consegue definir o diagnóstico fonoaudiológico e fisiopatológico da deglutição. Doutora Letícia, e vendo aqui a explicação do Wilson e lendo aqui na resolução não deixa, não limita o local que o paciente está, né? Aqui diz que vocês fazem um plano terapêutico, avaliam e tratam, mas não diz se só deve tratar o paciente na unidade de internação, né? E fala que tem que avaliar, mas não fala que se tiver com ventilação não pode avaliar. Não, muito pelo contrário. Eu acho que a avaliação ela é individual para cada paciente. Se eu sou chamada a avaliar um paciente ou se ele está, né, no meu plano para ser atendido, eu vou avaliar e ver se aquele paciente tem condições, né? Um paciente num leito de UTI, ele está em um tratamento mais intensivo, ele está num tratamento mais grave, então eu vou ter que ver como esse paciente está clinicamente, se ele tem condições de já ter um atendimento fonoaudiológico ou não. Só que o paciente, mesmo com uma sedação, mesmo entubado, ele já pode ir sendo preparado para futuramente estar recebendo um tratamento, né, mais intensivo da fonoaudiologia. Então, se eu tenho um paciente que está fazendo uso de sedação, mas que mesmo com uma sedação mais baixa, ele tem um nível de consciência mais adequado, ou ele está tendo algum reflexo de deglutição, ou esse paciente precisa de um tratamento mais intensivo, seja porque ele está com escape extraoral de saliva, se eu posso melhorar o controle motor oral desse meu paciente, se eu posso ajudar ele a ter uma mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios melhor, eu estarei preparando esse paciente para futuramente ele conseguir ter uma extubação segura, porque sim, a fonoaudiologia ela também está participando, né, desse processo mais ativamente no processo de extubação. Né? Hoje, em muitos hospitais, a gente está tendo já um protocolo, né, de extubação, onde a fonoaudiologia também faz parte. Então, ela vai avaliar esse paciente se tem risco broncoaspirativo, se está conseguindo ter proteção de vias aéreas. Então, a fonoaudiologia está atuando de maneira mais ativa nesse processo. E com a experiência que a gente está tendo, a vivência disso, as falhas de extubação elas estão sendo muito menores. Perfeito, excelente colocação. E a gente analisa um indicador que é o de falência de extubação, né, em um hospital de referência do estado, e que a gente verificou que quando o fonoaudiólogo entrou na avaliação do risco de broncoaspiração, então deu mais segurança ao processo e a gente já está aí há alguns meses sem falência de extubação na unidade decorrente de risco de broncoaspiração. Então, aproveitar aqui para agradecer pelo trabalho dos senhores. Pode falar. É importante dizer, Rafael, que nesse processo de extubação, desses hospitais de referência que a gente trabalha, é um hospital de trauma, e o momento da intubação não é dentro do hospital, são em locais que você às vezes não tem uma técnica adequada para aquele momento, por uma urgência, por uma emergência. E aí, nesses casos, pode ocorrer lesão de prega vocal no momento da intubação. Só que nesses momentos que chega para a gente, nós temos alguns trabalhos, alguns dispositivos que justamente minimiza essa agressão na prega vocal. O tubo está na prega vocal, sim, mas existem momentos que a gente consegue mobilizar a articulação da laringe, da cartilagem aritenoide, que é responsável por essa articulação laríngea da prega vocal, e a gente consegue minimizar os edemas de prega vocal, a gente consegue minimizar esse estresse, e tanto que nesse hospital a gente tem um outro estudo, uma outra vivência,
que o índice de estenose, o índice de lesão de prega vocal no nosso hospital é quase zero. Então, a gente não tem tido problema com esse processo de intubação e nem com esse manejo fonoaudiológico dentro do hospital. Então, assim, caminhando para o nosso final, né, da nossa videoaula, eu queria falar de assim, uns resultados que a gente tem muito positivos na unidade, que é o fonoaudiólogo hoje ele acompanha 2 indicadores, que é o tempo para desmame de sonda, o tempo para desmame de traqueostomia, além de estar inserido nessa questão da tomada de decisão da extubação. Hoje, nesse hospital que a gente está falando, no protocolo, o fonoaudiólogo contraindica a extubação. Por quê? Porque tem risco. Então, o fonoaudiólogo falou, não extuba porque ele não vai proteger e vai broncoaspirar. E aí, se ele broncoaspirar, o risco é muito alto, até mesmo de mortalidade. Então, eu queria que vocês falassem nessa etapa final aí, como vocês veem esse avanço da fonoaudiologia, né, no ambiente hospitalar e no ambiente da UTI? A gente tem ganhado grandes proporções nesses locais que a gente trabalha. A equipe médica está aderindo o processo. Nós tivemos até provarmos que isso poderia ser capaz, nós tivemos um processo de extubação na área pediátrica, que a criança já veio com uma lesão de prega vocal no momento da intubação. E nesse processo, quando fomos avaliar, dissemos que a criança ela tinha proteção pulmonar, ela conseguia deglutir, mas ela não tinha fisiologicamente a coordenação broncopneumofônica, ela não tinha fluxo para a cavidade aérea. Então, mesmo ela entubada, nós identificamos que ela não tinha esse fluxo para a cavidade aérea. Se fosse extubada, ela seria reintubada por uma ausência desse fluxo e ela iria entrar em sofrimento respiratório. E aí pediu-se o exame mais a fundo, uma broncoscopia, e nesse momento a broncoscopia identificou que ela realmente tinha essa lesão de prega vocal e que se ela fosse extubada, ela seria reintubada, ela sofreria. E aí, a partir desse momento, a equipe médica conseguiu aderir, conseguiu ver que o nosso processo de avaliação, nesse caso, nesse momento, estava fidedigno também. Então, isso foi muito importante para mostrar para a equipe que o processo da inserção do fonoaudiólogo nesse momento é muito importante. E isso foi bem legal. E a partir daí, a equipe aderiu e a equipe hoje já chama a gente para avaliar, já mostra, já pede, já sente a necessidade. A equipe de físio mesmo já chama, já pede, já sente a necessidade desse momento. Perfeito. Eu acredito, assim, que é um pouco de conscientização também, né? De toda a equipe do trabalho, um pouco do conhecimento também interdisciplinar entre as especialidades, porque a fonoaudiologia, ela atua em um campo muito grande, né? Mas dentro do hospital, a gente tem algumas especificidades em relação a isso. E nessa questão de atuação em UTI, em pacientes em ventilação mecânica, em pacientes intubados, a gente ainda tem que disseminar muito esse conhecimento, né? Mas a equipe hoje já está conhecendo melhor a atuação e por isso, né, estão chamando mais a avaliação da fonoaudiologia. Hoje a gente é chamado no pronto atendimento na urgência, o que raramente acontecia. Então hoje a gente é chamado para avaliar pacientes, estuba, não estuba. Então a gente está vendo uma valorização maior da atuação, né? E comprovando, né, a eficácia desse acompanhamento fonoaudiológico, a gente tem muitas pesquisas que estão em andamento e que já confirmam, né, em resultados parciais que o acompanhamento fonoaudiológico no paciente intubado, mesmo que esse paciente depois evolua para uma traqueostomia, quando a gente compara o grupo que foi acompanhado desde o processo de intubação
evoluiu para uma tráqueo, e aquele que não foi acompanhado desde a intubação por fono, que só foi acompanhado após uma traqueostomia, esse paciente demora muito mais para ter o desmame da tráquea. Então, quando a gente tem um acompanhamento do fono precoce, né, de maneira bem preventiva, bem no início do leito de UTI, a gente vê que o tempo de internação desse paciente é muito menor. O tempo de traqueostomia que ele fica, mesmo que ele vá para uma traqueostomia, é muito menor. Então, a gente já está tendo estudos que comprovam a eficácia do acompanhamento com esses pacientes. Perfeito. É muito importante falar isso, Letícia. Gostei e colabora, porque se o paciente está sedado, eu não sinto. Se eu não sinto, eu não mexo. E como eu não mexo, eu tenho atrofia. Então, o fonoaudiólogo está justamente nesse papel, não deixar atrofiar, não deixar que chegue num processo de uma demora de reabilitação. Então, é mais fácil para o fonoaudiólogo e bem mais sadio para o paciente ele ser estimulado, ele não ter perda dessas fibras musculares e fazendo com que depois de um processo que ele esteja mais ativo, a gente consegue mesmo liberar ele mais rápido. E aí é justamente esses trabalhos que inclusive foi de sua pesquisa de TCR, né, de conclusão de residência, e que mostrou isso para a gente. Então, logo mais, se Deus quiser, a gente vai publicar tudo isso e bola para frente, seguir, e tem muita pesquisa ainda a caminho. Muito obrigado, Letícia, muito obrigado, Wilson. Obrigado a todos também que estão assistindo aí através de algum meio de comunicação essa videoaula. E assim, na minha opinião, a fonoaudiologia na UTI é uma questão de segurança para o paciente. O fato é que se na tua unidade não existe um fonoaudiólogo na UTI, se tivesse, o paciente estaria mais seguro. Mais seguro quer dizer que o paciente tem a probabilidade de sair mais rápido da UTI, de ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu sou completamente suspeito para falar dos fonoaudiólogos, eu sou apaixonado por essa profissão, sou fisioterapeuta, mas apaixonado pela fonoaudiologia também. Então, até a nossa próxima videoaula, conversando mais sobre algum outro tema específico aí da fonoaudiologia também. Então, valeu, tchau Wilson, tchau Letícia. Obrigado, Rafael, obrigado pela oportunidade aí. Valeu. Para qualquer dúvida, estaremos aqui, né, contribuindo sempre para o crescimento profissional. Beleza, valeu. Estamos sempre juntos.